Olá, esse aqui é o Projeto Capitu e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Bom, eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que essa praticamente foi uma pagação de dívida com a Vitória de 16 anos, que tentou ler esse livro e parou antes mesmo da metade, porque achou chato, ruim e tal. Aí corta para uma Vitória quase 10 anos depois, completamente obcecada pelo livro e sem saber o que fazer da vida depois do término dele, né? Acho que já tem umas 2 semanas que eu terminei e hoje é 30 de agosto. Eu comecei a ler esse livro, sei lá, no início de junho ou maio, e eu demorei bastante para ler. Não porque ele é grande, se você olhar, ele não é tão grande, aqui eu tenho texto de apoio nessa edição e tudo, mas eu fiquei tão imersa que, ao mesmo tempo que eu queria logo terminar e saber o que ia acontecer, eu me senti quase vivendo naquele lugarzinho. Então, bom, senta que lá vem a história. O livro começa sendo narrado pelo Sr. Lockwood, que é o atual inquilino de Heathcliff, o dono de Wuthering Heights, que é, em português, o Morro dos Ventos Uivantes. Só que ele é novo nessa cidade, né, o Lockwood, então ele vai visitar o seu senhorio na propriedade dele, enfim, ele mora em uma propriedade, ele vai visitar o Sr. Heathcliff na propriedade de Wuthering Heights. Só quando ele chega lá, ele acaba se deparando com uma tempestade que obriga que ele fique, né, que ele passe aquela noite ali. Só que ninguém tava contando com aquilo. Então, assim, sua estadia naquela casa não é nada tranquila. Marcada por um anfitrião nada simpático e a companhia de moradores sisudos, a estadia de Lockwood conta com descobertas sobre a infância de Heathcliff, com direito até a pesadelos sinistros. Ao voltar para casa, ele começa uma conversa com uma governanta, Nelly Dean, ali ao pé da lareira, ela tricotando, ele tomando uma coisinha, e, né, curioso. Na verdade, assim, ele tava muito curioso para entender o que tinha acontecido, que casa é aquela, que clima é aquele. E você conhece aquela galera? Você pode me fornecer informações? A sensação que eu tava tendo era essa, que ele era um fofoqueirinho curioso e eu junto com ele, querendo saber. Nesse momento, ela assume a narrativa da nossa história, então é como se fosse o Sr. Lockwood nos contando quando Nelly contou pra ele a história toda do Heathcliff. É um bolo, mas é muito bom. A gente tem de vez em quando uma troca desses dois narradores, mas é bem explícito, a gente consegue diferenciar quem tá contando o quê. E aí, ela sabe da infância do Heathcliff, por quê? Porque ela já estava lá. Ela já morava naquela propriedade antes, porque se ela é governanta dessa propriedade agora, a mãe dela foi governanta de Wuthering Heights, então ela já cresceu naquele ambiente, junto com aquelas crianças, os filhos do Sr. Earnshaw. Um belo dia, o Sr. Earnshaw chega com Heathcliff pequenininho, numa viagem que ele foi fazer a Liverpool, e encontrou esse menino na rua, e ele achou que era mais jogo levar esse menino para casa por caridade cristã, do que ficar ali com ele no meio da estrada, enfim, da cidade, tendo que arcar com alguns cuidados. Só que esse menino ganhou a graça desse homem, né, e foi tido mesmo como filho, o que não agradou tanto os outros irmãos, né, o Hindley, o filho mais velho, e Catherine, a filha mais nova. Nelly também acaba confessando que, como ela também era da idade de Hindley, ela não tinha essa afeição toda por Heathcliff, não. Na verdade, ela até participava de umas brincadeirinhas que, assim, são bem problemáticas, mas é difícil você julgar um livro que foi escrito no século XIX e se passa, talvez, no século XVIII, porque o livro começa, se eu não me engano, a narrativa em 1802. Então, a história já tinha acontecido. E o problema com Hindley, o filho mais velho, é que ele acaba criando uma aversão ao Heathcliff, uma inveja, acaba se sucedendo com a morte do Sr. Heathcliff, uma relação de maus tratos e de humilhação a Heathcliff. Já Catherine, que acaba se aproximando desde o início, vai criando mesmo uma relação de amizade. É interessante ver essa relação se desenvolver, só que é uma relação muito estranha desde o início, porque é uma relação que acaba sendo simbiótica, sabe? Parece que a gente tá falando de Catherine e Heathcliff, é uma coisa só. Mas assim, na mesma medida que vai crescendo o amor, vai nascendo um sentimento de posse muito complicado de um pelo outro. Eles logo viram companheiros de aventura, de aprontar, de brincadeiras. Só que esse sentimento, que antes era fraternal, vai virando meio que uma paixão. Só que essa paixão é uma mistura assim de
paixão com proteção, com ódio e tal. É aquele amor que vai crescendo nos dois, só que é uma relação que vai tomando um rumo diferente daquilo que Heathcliff tinha idealizado. Apesar dela ter, sei lá, esse sentimento avassalador pelo irmão adotivo, né, o Heathcliff, ela também tem um lado muito mesquinho. E ela diz em alguns momentos o quão humilhante seria se ela se casasse com Heathcliff, visto que, depois da morte do pai, ele ficou numa posição social muito ruim. Além de tudo, naquela época para ele ia ser muito difícil se a gente parar para pensar. Ele era negro, numa família de brancos, e era extremamente humilhado por esse irmão mais velho. Ela sonhava em ser uma senhora, em ter, assim, um status social, ser bem de vida, né? Ser uma madame. Na verdade, ela queria continuar sendo a filha mimada que ela sempre foi, e ela acaba casando-se com Edgar Linton. Depois desse baque, depois de saber que não tem nenhuma possibilidade dele ser marido de Catherine, Heathcliff vai embora de Wuthering Heights e retorna somente anos mais tarde. Dessa vez não retorna aquele menino pobre e humilhado. Retorna um homem, um senhor elegante, com mais dinheiro e prestígio do que qualquer um daquela casa poderia imaginar que um dia ele viesse a ter. A partir desse retorno acontecem coisas com todas as relações que ele já teve ali, né? Acontecem várias consequências, na verdade, das relações dele. Logo a gente percebe que ele vai mesmo em busca de vingança. Ou de justiça se a gente entrar na lógica corrompida que a vida fez dele. Aqui a gente vai acompanhar os personagens em suas perdas, seus reencontros e suas noções deturpadas de amor e ódio. Esse livro é dividido em duas partes, mas é melhor parar de falar sobre a história por aqui, porque isso é só um pouco do que é a história toda, e se eu falar qualquer outra coisa vai ser spoiler. Mas então vamos falar da repercussão do livro e suas ligações com outras coisas. Emily Jane Brontë nasceu em 1818 na Inglaterra. Filha de um reverendo e uma dona de casa, ela era a quinta criança numa família de 5 meninas e um menino. O Morro dos Ventos Vivantes foi publicado em 1847, junto com Agnes Grey, que é da sua irmã mais nova, Anne Brontë. Apesar do sucesso estrondoso como a gente conhece hoje, as irmãs Brontë não publicaram os seus livros com seus nomes reais. Elas eram Acton, Currer e Alice Bell. Esses foram os nomes escolhidos, né, os pseudônimos escolhidos justamente para ficar na dúvida se o autor era um autor homem ou uma autora mulher. O livro não foi muito bem recebido na época e também não foi muito fácil de publicar. Mas, poucos anos depois, ele ganhou um pouco mais de notoriedade, apesar das pessoas criticarem a obra pela sua brutalidade em relação a outras coisas que se escrevia na época. Quando a obra ganhou uma nova edição, ela recebeu também um prefácio comentado de Charlotte Brontë, a irmã mais velha de Emily e a autora de Jane Eyre. Nesse prefácio, ela acaba desmistificando para as pessoas, né, algumas coisas, como, por exemplo, ela acaba revelando o gênero da autora e ela acaba também tirando a dúvida das pessoas, né, e falando que eram 3 autoras, porque naquela época as pessoas já estavam começando a comparar as obras e diziam que era de um autor só. É uma grande pena pensar que a própria Emily não viu o sucesso que ela teve. Ela faleceu em 1848, apenas um ano depois da publicação de O Morro dos Ventos Vivantes, aos 30 anos, de tuberculose. Embora Emily Brontë não possa ser considerada propriamente uma escritora pertencente ao período romântico da literatura inglesa, em geral circunscrito entre o final do século XVIII e os anos de 1830, duas coisas ela tem em comum com os autores ligados ao movimento: uma vida cheia de passagens dolorosas e uma morte precoce. Por volta de 1848, seu irmão havia perdido completamente o controle da vida. Alcoólatra e drogado, em seus ataques ameaçava se matar ou então matar o próprio pai. Para piorar, disfarçada pelo uso abusivo do álcool, sua saúde foi corroída pela tuberculose. Pouco depois dos funerais de seu irmão, foi a vez de Emily contrair um forte resfriado e logo apresentar também sintomas de tuberculose. Assim como as irmãs, ela acreditava que a saúde de toda a família era frágil devido ao clima inóspito da região em que viviam e às deficientes condições sanitárias de sua casa, cujo subsolo e, consequentemente, as minas de água utilizadas estariam contaminadas pelo chorume do cemitério junto à igreja, onde o pai ainda trabalhava. Embora piorasse de saúde a cada semana, ela rejeitou qualquer atendimento médico e os remédios habituais, dizendo que não gostaria de ter ao seu lado nenhum doutor envenenador. Com apenas 30 anos, morreu naquele mesmo 19 de dezembro, por volta das 14 horas, num sofá da residência familiar em Haworth.
Emagrecera tanto que seu caixão iria medir apenas 41 centímetros de largura. Foi enterrada no mausoléu dos Brontë, na igreja de St. Michael and All Angels. Não viveu bastante para conhecer a perpétua fama literária que o Morro dos Ventos Uivantes lhe garante até hoje. Ai, gente, que triste. Esse trechinho que eu li faz parte da apresentação de Rodrigo Lacerda, que é um professor e também editor de toda essa linha clássicos Ahá. E é muito interessante esse livro também, essa edição traz toda uma cronologia da vida das irmãs Brontë e tal. Então, eu achei muito rica a experiência de ler nessa edição comentada. Porque uma das coisas que eu tive muita dificuldade lá com 16 anos era que tinham palavras muito esquisitas, pelo menos pro meu vocabulário na época. E eu acho que a tradução não era tão boa, sabe? Era uma tradução pequenininha, de bolso e tal, que até tinha uma apresentação legal, mas o livro em si não contribuiu. A edição em si não foi muito legal. Nessa a gente tem a edição comentada ao longo do livro inteiro, trazendo as referências, os possíveis significados de algumas palavras ou de alguns trocadilhos, enfim. Tem também o prefácio de Charlotte Brontë, né, contando todas essas coisas sobre a irmã, revelando que era a irmã e não que era uma pessoa só escrevendo pelas três, enfim. Então, eu achei um material muito rico para fazer essa leitura. Eu fiz várias marcações. Foi um livro que eu não me arrependo de ter lido devagarzinho, sabe? Eu demorei muito para ler, terminar de ler, e demorei muito a ter uma opinião sobre ele. Na verdade, até o momento eu fico sem saber, assim, né, se sou digna de falar alguma coisa desta obra. A única coisa que eu sei é que não é amor, né? E as pessoas acabam romantizando isso daqui bastante. Em 2009, o Brasil começou a ter um sucesso de vendas nas livrarias, né? Porque os adolescentes queriam ler O Morro dos Ventos Uivantes. Eu fui uma adolescente que li o livro que fez esse sucesso acontecer, que foi Lua Nova. No final de Lua Nova, ela começa aqui, a personagem principal começa a se referir ao Morro dos Ventos Uivantes. Eu não gosto desse livro, eu gosto do que vem em seguida. E pesquisando para fazer esse vídeo, eu vi que existem algumas inspirações para o livro seguinte. E assim, você não precisa gostar de Crepúsculo, né? Eu até hoje dou as minhas torcidinhas de nariz, mas fez com que muita gente começasse a ler esse livro aqui. Se entendeu? Eu não sei, porque eu mesma não entendi com 16 anos. Eu disse, ó, beijinho, tchau, tchau. Não é pra mim no momento, a gente se encontra em outra hora. E que bom que eu li agora, com quase 26, porque a cabeça é outra, né? Eu acho que eu ficaria aterrorizada se eu lesse com 16 anos. E é uma pena que eu não consiga falar mais sobre, porque eu realmente vou estar falando spoiler, mas eu espero que você dê uma oportunidade pra fazer essa experiência de leitura mesmo. Imagine que a mulher só escreveu uma coisa na vida e essa coisa faz sucesso até hoje. Tem que ter alguma coisa de boa nessa obra, né? Se não a premissa, a escrita, que é extremamente envolvente. Falando de romantismo, apesar de não se encaixar exatamente no romantismo, né? É apresentada nos livros de literatura como sendo dessa época porque apresenta características do romantismo. Segundo Maria Luísa Balra e Marcela Pontara, o movimento romântico ele interpreta a realidade pelo filtro da emoção, porque o romântico vai considerar a imaginação superior à beleza e à razão, porque a imaginação não tem limites. E o Morro dos Ventos Uivantes, a gente já pensa mais na segunda fase romântica, né, no ultrarromantismo, onde, enfim, tinha uma dualidade entre vida e morte, amor e morte, paixões arrebatadoras, os climas mais tensos, mais escuros, uma ode à morte e outras coisas assim, que a gente vê bastante aqui. Toda a descrição da natureza, de como eram as charnecas, as cores dos lugares, uma coisa um pouco... não é certo dizer gótico, porque na verdade gótico é totalmente diferente, mas assim, um aspecto sombrio, né, que tem muito no movimento romântico, seja na literatura, na arte, enfim. E justamente por ter essa quantidade de coisa, eu acho que foi importante eu ter lido bem aos pouquinhos, sabe? Eu acho que valeu a pena ler cada pedacinho, porque minha imaginação teve tempo de se acostumando aos cenários, aos tempos, né, às transições de estações. E apesar de todas essas características, foi até estranho sair de Wuthering Heights, sabe? Porque parece que eu tava tão imersa lá, que quando eu dei por mim, eu já tava assim, nervosa, querendo saber o que ia acontecer, imersa, né, na mesma história que
quase 10 anos atrás eu achei difícil, entediante. Lendo agora, eu tenho certeza que uma coisa que o Morro dos Ventos Uivantes não é entediante, porque acontece muita coisa, né? Acontece uma enxurrada de sensações e, assim, sentimentos, reflexões que a escrita de Emily Brontë provoca. Uma coisa também que me ocorreu é que ultimamente eu tenho escutado muito Angra. E escutando o Angra, eu ouvi a música Wuthering Heights, que é, na verdade, de Kate Bush, que é uma coincidência maluquíssima, assim. Kate Bush escreveu Wuthering Heights quando ela assistia uma adaptação, se eu não me engano, da BBC, e ela fez como se fosse uma resposta, né, da Catherine para Heathcliff. Só que depois ela percebeu, ficou sabendo, enfim, que o aniversário dela era no mesmo dia do aniversário da autora Emily Brontë. Então, enfim, coincidência ou não, mistérios do universo. A verdade é que a música ficou na minha cabeça durante toda essa leitura. Especialmente na voz de André Matos, que eu tenho um carinho, assim. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações um link de um site, né, que fala, uma matéria que fala sobre a história dessa música, né, do Wuthering Heights, da Kate Bush. Tem clipe, 2 clipes icônicos. Ultimamente tem acontecido bastante coisa, inclusive, ao redor desse livro, e eu nem sabia. A Antofágica publicou uma nova edição, apesar que eu confio muito na tradução da Zaha, e foi muito bom ter lido nessa edição. Eu acredito que na da Antofágica também seja bastante rico em referências, em notas e tal. Mas enfim, acho que se você quiser ir para uma das duas, você vai estar fazendo um bom negócio e vai estar lendo por uma boa tradução. É sempre bom pensar nisso. Quando você quiser ler clássicos em inglês, antes mesmo de qualquer coisa, antes de edição, capa bonita e tal, procure a tradução. Se for uma boa tradução, aí você pode ler sem medo, que com certeza vai ser uma experiência bem melhor. Eu assisti a um filme das várias adaptações que existem por aí, que tá disponível no Prime Video, eu vou deixar até aqui a capa, mas eu sinceramente não gostei, porque ele só conta a primeira fase da história, né, só conta a primeira metade da história, fica com a sensação de inacabado, a fotografia é linda, o elenco é show, música massa, mas a história, que tinha tudo pra desenrolar, ela simplesmente para. Então, eu não gostei, mas se você já leu o livro, ou se você, enfim, quer assistir adaptações depois que terminar de ler o livro, essa edição, ela tá disponível no Prime Video. Bom, eu não curti, mas nada é consenso aqui. O único consenso que temos que chegar aqui é que você precisa se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. E se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas acho que nada que eu falar vai ser longo o suficiente diante da grandeza que é essa obra. Assim, ela é brutal, mas ela é apaixonante. A obra, não o romance em si. Cuidado com os romances que vocês romantizam. Me siga no Instagram, lá eu sempre falo quando tem vídeo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!